O colapso fora é só um espelho, um reflexo do colapso dentro. Qual é o sentido da vida? As pessoas não sabem por que elas vivem. Quando eu ajudo alguém, o maior beneficiário sou eu. Eu sou a natureza. Central Ilumina Brasil. Vozes da Consciência. Olá, bem-vindo, bem-vinda à Central Ilumina Brasil, esse espaço que existe para transformar a escuta em consciência e consciência em movimento. Hoje eu estou aqui com o Edu Fará, um cara fantástico, que tem um trabalho maravilhoso, que eu estava me contando um pouquinho aqui, que envolve jogos, livros. Edu, bem-vindo, muito feliz de você estar aqui. E vou pedir para você se apresentar. Legal. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir, dividir, aprender com um movimento que está querendo levar uma vida melhor para as pessoas e para si mesmo, né? Entendendo que é uma coisa só. Quem sou eu? Me deram o nome de Eduardo. Meus pais. Eu costumo dizer que eu sou dois. Eu tenho dois lados. Eu tenho um lado mais tradicional. Fiz graduação, mestrado, doutorado, né, na GV. Fiz São Francisco Direito. Estudei fora. Trabalho em empresas desde 91, ou seja, são 35 anos trabalhando, ajudando líderes, ajudando pessoas dentro das empresas. Escrevi livros, jogos. Tem um trabalho mais entendido como formal, mais tradicional. Esse é um lado do Edu. Tem outro lado do Edu. Sou um ser humano que já passou por algumas crises, procurando viver melhor, reconhecendo coisas que eu já fiz e que me fizeram mal, decisões que me levaram à infelicidade. Então, eu fui buscar na filosofia, na ética, eu fui buscar no autoconhecimento, eu fui buscar no termo da atenção, eu fui buscar em viagens para a Índia. Hoje eu acumulo 22 viagens para a Índia. Eu fui buscar na tradição xamânica, fui buscar em muitos lugares um entendimento de quem eu sou de verdade. Além de todas essas características de coisas que eu fiz. Uma coisa é o que eu fiz, outra coisa é quem eu sou. Então, eu tenho estado nessa busca. Quem sou eu? O que eu vim fazer? E, se eu pudesse resumir, eu sou uma pessoa que procura viver bem, conectado com o meu coração. E isso é impossível se eu não estiver conectado com os outros. Seja no ambiente profissional, seja na hora que eu estou ajudando alguém a decidir alguma coisa que envolve a si mesmo, outras pessoas, num ambiente corporativo, seja na minha vida pessoal, seja com os meus amigos, seja com as pessoas com que eu levo para viagens de autoconhecimento, seja para a Índia, seja para a Amazônia. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou aprendendo e, ao mesmo tempo, tentando ajudar as pessoas a poderem também aprender mais sobre si mesmas. Essa é uma tentativa de um resumo de quem eu sou. Que lindo, lindo trabalho, né? Lindo trabalho, linda busca pessoal também, né? E, uau, quantos 20 anos? Mais de 30 anos. Eu estou nessa busca há 31 anos. Eu comecei em 95, depois de uma terrível crise. Eu fui fazer um curso de Eneagrama, 1995. Saí do curso dizendo para mim mesmo, eu sou uma farsa. Já é a segunda pessoa essa semana que me fala que fez um curso de Eneagrama e saiu falando isso. Foi assim, destruidor para minha estrutura egóica, para minha visão, para a autoimagem que eu tinha de mim mesmo, né? Que sendo até um pouco redundante. E me ajudou muito, porque quebrou uma fantasia, uma visão distorcida que eu tinha, uma percepção limitada. E aí eu fui para meditação, aí eu fui para autoconhecimento, fiz milhares de anos, brinco, né, de terapia, grupos, para poder entender um pouco mais e, aos poucos... aliviar um pouquinho tanto sofrimento. Aliviar, exatamente, porque o sofrimento é a grande força motriz. Na verdade, no meu caso, talvez eu seja mais cabeça dura, ou já fui mais cabeça dura, o que fazia com que eu me movimentasse, né, questionasse o que eu estava vivendo, era exatamente a carga de sofrimento. Que me trouxe até aqui, graças a Deus, por incrível que pareça, ela foi muito benéfica na minha vida, porque me incentivou a buscar mais o que me deixa bem,
Como é que eu posso estar me conectando de coração com as pessoas? Como é que eu posso ajudar de verdade? Como é que eu posso trazer resultados para minha vida e para a vida dos outros? Ou seja, ela me trouxe uma coisa prática, uma busca concreta e não só na cabeça. Sim. Uma coisa que me motivou para poder estar vivendo cada vez melhor. Legal. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Pois é. Durante muito tempo na minha vida, as minhas decisões foram pela dor. Pela dor. A gente aprende também, né? Tudo bem, né? Tem uma função nessa vida, né? Nessa existência, a dor e o sofrimento. A gente fala que não gosta, mas ela é uma grande professora. Ela ensina. Eu não estou aqui querendo fazer uma apologia à dor, que a gente deve sofrer. Mas eu posso falar da minha experiência. O sofrimento me trouxe muito aprendizado. Sim, com certeza. E Edu, com toda essa vivência que você tem, aí esse contato tão próximo com o ser humano e com a sua própria busca interior, o que você sente que a gente está atravessando nesse momento, que a gente vive uma crise, um colapso de saúde mental, podemos chamar assim, né? Todos os índices crescendo de ansiedade, de depressão. Vejo um cenário muito delicado. O que está acontecendo? Pois é, uma boa pergunta essa. Uma pergunta fundamental. Eu entendo que a gente está vivendo muitas crises. A gente está chegando num lugar onde estamos sendo apertados por várias frentes. Então, a gente está vivendo uma crise de propósito. Começa por isso. As pessoas não sabem por que elas vivem. Elas não entendem. Elas nascem, elas vão fazer compra, fazem um sexo aqui, come ali. Mas para que tudo isso? Qual é o sentido da vida? Essa é uma das questões mais centrais. O que eu vim fazer? E, derivado disso, do propósito, é quem sou eu. Porque o quem sou eu se conecta com o meu propósito. Aliás, o meu propósito, ele revela quem sou eu, mas também se utiliza de quem eu sou para que ele possa se realizar. Ele retroalimenta. E hoje as pessoas não sabem. A gente vende ideias para os outros. Então, eu mesmo comprei isso. Se tornou produto hoje. Se tornou produto. O propósito, né? Quando é algo muito mais profundo. Eu, por exemplo, comprei na minha época que o meu propósito era ser um profissional de sucesso. Já passei por isso também. E eu fui um profissional de sucesso. Sucesso significa estar vendendo a sua imagem, as pessoas te comprando, ganhando dinheiro. Quem olhava de fora, eu era o exemplo de sucesso. E extremamente infeliz. Foi quando, em 95, eu vi que eu era mentira. Eu vendia uma imagem que não tinha ressonância dentro de mim. Porque eu estava querendo estar no lugar, provar alguma coisa. Entende? Então, primeira de todas as crises é a crise de propósito. Dessa crise, tem muitas outras. Como eu não sei quem eu sou, não sei o que eu vim fazer aqui, eu destruo a natureza. Então, a gente está vivendo uma crise hoje climática, uma crise de sobrevivência do planeta. Que, com tantas coisas que estão acontecendo, e, obviamente, é até meio burro falar para sobrevivência do planeta. O planeta ele vai continuar existindo, mas nós talvez não. Mas isso virou discurso radical. Não é, a gente está vivendo crises muito sérias climáticas. Que bom você crise falar na isso. Terra, porque a gente está com questão de água, questão de poluição. São muitas questões sérias. Sim. Nós vivemos hoje uma crise muito forte de confiança. Ninguém confia em ninguém. Ninguém confia em ninguém, Cada vez, cara. cada um está mais se achando sozinho, a solidão cresceu. Eu tô com medo. O medo, ele é uma crise muito forte, que é exatamente a falta de confiança gera medo. Então, aí entra o medo da sobrevivência. Estamos vivendo uma crise econômica. Tem guerras acontecendo. São situações cada vez mais de insegurança. Eu estou vivendo uma crise do jeito de viver. E toda a parte de inteligência artificial está mudando e vai mudar muito mais a nossa forma de vida. E muito rápido. Tudo Muito acontecendo rápido. muito rápido. Então já está acontecendo em algumas empresas, as pessoas perdendo posições porque a inteligência artificial chegou. E eu não estou aqui falando que a inteligência artificial seja ruim. Estou dizendo que isso é uma crise. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido com os sentimentos que isso traz, com as mudanças? Como é que eu encaro tudo isso? Então eu estou vivendo um cenário de muitas crises.
São... Política também, não falamos, né? Nem falei sobre isso. Uma estagnação. Polarização. Ou você é da direita, ou você é da direita, ou você é da esquerda. Como se isso pudesse definir alguém. Por favor, a gente começou a colocar no mundo o Ilumina agora e o que a gente recebe, que vocês são de esquerda ou direita? É Bolsonaro ou é Lula? Isso é muito ruim, porque você tem que se enquadrar numa coisa e o outro é seu inimigo. Essa é uma crise muito grande. Eu achar que o outro é meu inimigo... É um caos social que a gente está vivendo. Eu crio um ambiente perfeito para a barbárie, para o pior do ser humano vir à tona. Ou seja, são muitas crises. Você falou da crise de saúde. Sim. A questão da saúde mental é uma coisa muito séria. As pessoas estão enlouquecendo. Então mesmo, né? Então, isso não é um exagero. Por favor. Né? Por que eu falo que isso não é um exagero? Porque as pessoas começam a criar manias. A mente, ela toma conta das pessoas. Pode ser em maior ou menor grau. Eu já me percebi a minha mente tomando conta de mim. Fazendo com que eu tivesse preocupações, com que eu sofresse. Sim. Só que isso hoje aumentou numa escala absurda. Por quê? Porque são muitos fatores de sofrimento psíquico. Ah, é para eu entrar em desespero? Lógico que não. Não é uma questão de desespero, mas é uma questão de perceber a realidade. Eu aprendi uma coisa. Você não consegue lidar com algo que você não reconhece como existente. Tão simples quanto isso. É por isso que a gente fala, a mudança começa com a consciência. É necessário tomar consciência sobre o que a gente está vivendo. Claro, porque ter ciência... Não dá para fugir. O que é consciência? É você ter ciência da realidade. Você fugindo de um problema, esse problema não desaparece. Muito pelo contrário, ele cresce. Hoje, eu vejo que a maioria das pessoas tem um rebaixamento, tem uma redução da percepção da consciência, né, da realidade, muito grande. Há um rebaixamento. E isso faz com que as pessoas deixem os problemas crescerem. É que nem você tá com um buraquinho vazando água. A pressão continua ali dentro. Se você não tá para aquele buraquinho, a tendência é esse buraco aumentar. A vazão da água ser maior, você vai perder mais água. É isso que acontece com a gente. Então, um problema que não é tratado... Falando de saúde mental, você fixa a sua ideia. Meu Deus, eu vou ser mandado embora por AI. Você fixa nisso, você começa a pensar nisso, você vai ficando paranoico com isso. E você vai fazendo com que isso se torne uma realidade. Você, sem perceber, o seu inconsciente te leva a criar uma situação onde isso vai acontecer mesmo. E você vai se ver... Desempregado, ou vai se ver desesperado. Mas você não tem a consciência que quem criou isso, o desespero, foi você. Claro, tem fatores externos que acontecem. É verdade que essa evolução tecnológica, é verdade que a falta de cuidado com o meio ambiente está trazendo um monte de coisa. É verdade que está tendo guerra em várias partes do mundo. Eu não estou negando isso. Isso ou são fatores externos que te afetam. Mas como você processa esses fatores... depende de você. E você não percebe, por conta da sua baixa consciência, que você está se deixando levar por isso. E aí a crise da saúde mental tem crescido muito e vai crescer, infelizmente. Então, dá para dizer que o colapso não é só lá fora, né? É dentro e fora, ao mesmo tempo, né? Muito bem. Na verdade, o colapso fora é só um espelho, um reflexo do colapso dentro. Tudo que está acontecendo fora tem origem, tem causa dentro da gente. Aquilo que está acontecendo lá longe, eu tenho algo a ver com aquilo. Aquilo também está dentro de mim. Aquele ódio que está levando à guerra está dentro de mim também. Aquela falta de consideração com os recursos naturais, o consumo exagerado, o desprezo pelas pessoas que vivem comigo, moram perto, a minha indiferença. Tudo isso está interrelacionado. São nossas guerras internas. São as nossas guerras internas, são as nossas dificuldades de aceitar o outro com as diferenças dele, de não projetar nele a nossa infelicidade e achar que eu sou infeliz por sua causa. Que essa é o mecanismo básico do ser humano, a falta de autorresponsabilização.
E aí o outro é o culpado, porque afinal eu sou uma pessoa perfeita, eu não tenho nenhum problema. Se o mundo fosse do meu jeito, tudo seria maravilhoso. Para falar aqui algumas das fantasias, dos absurdos que passam pela nossa cabeça, às vezes a gente nem fala isso, mas se você olhar para dentro, você vai perceber que essa é a lógica que sustenta muito das loucuras coletivas, mas também individuais. Então eu estou brigando com alguém, mas no fundo eu estou dizendo o quê? Que eu estou certo, o outro está errado, se o outro fizesse do meu jeito, ficaria tudo bem. Olha só que total desconsideração pelo outro, total falta de respeito, um egocentrismo que nasce de uma inconsciência, que nasce de uma dor. Porque isso não existe ao acaso. Não existe nada no mundo ao acaso. Se eu me comporto dessa forma, é porque tem um mecanismo de defesa acionado. Então eu preciso também olhar, e aí as guerras internas, entender as causas internas, esse caos interno, que parte minha está em tamanho sofrimento que precisa ser defendida, para eu poder desarmar essa estrutura. E ao mesmo tempo também, me parece que também não dá para olhar para essa questão de crise de saúde mental só do ponto de vista do indivíduo, porque se você falou de todas essas crises, né? Como que faz para ficar bem no meio de múltiplas crises, de um colapso como o que a gente está vivendo? O que a pessoa faz diante disso? É desafiador, né? É desafiador e é excelente a sua colocação. Então, nós temos pelo menos duas dimensões, para ficar mais simples. Eu tenho uma dimensão individual e eu tenho uma dimensão coletiva. Então, eu tenho a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer para mim. Para eu poder estar melhor, para eu poder criar espaço para olhar isso e não me perder em tudo isso. Então, aí entram práticas de treino da atenção. É muito importante eu desenvolver essa área do cérebro chamada córtex pré-frontal. Isso é científico, puramente científico. Sim, neurociência, né? Neurociência. Para eu poder ter capacidade de olhar as coisas e não me perder com aquilo que eu estou vendo. Para eu poder ter capacidade de lidar com as minhas emoções, inteligência emocional. Para eu poder ter capacidade de discernir o que é melhor para mim, para eu não entrar em tomada de decisões que me levam ao sofrimento. Onde eu brigo, onde eu como mal, onde eu deixo a minha saúde de lado, onde eu faço tantas coisas, fico sedentário. Tem tantas coisas que está tudo dentro de uma dimensão individual, que tem impactos múltiplos, como na saúde mental. Mas eu também tenho a dimensão coletiva. Eu tenho uma lógica hoje coletiva que é muito nociva. Seja no trabalho, então ainda muitas empresas dizendo que você é bom se você trabalhar demais. E a autocobrança e a cobrança dos outros, dos líderes. Então, um exagero, uma produtividade doentia. Essa cultura da performance. Uma cultura, né? da performance desconectada do lado humano, porque é fundamental ter performance. Claro. Mas não a qualquer custo. Né? A questão do uso da tecnologia, o uso das mídias sociais, o uso das ferramentas que nós temos à nossa disposição de maneira positiva. Então, se você vê hoje as mídias sociais, elas estão muito voltadas a vender e a captar sua atenção o tempo inteiro. Então, você não vive. É impressionante. Quantas vezes eu estou viajando, eu vou num restaurante e as pessoas nas mesas, elas não estão conversando. Elas estão olhando para o celular delas. Comendo, assistindo vídeo. É muito louco. A família... Outro dia eu vi, assim, eram dois adolescentes e os pais, e eles não conversaram durante o almoço. Era cada um no seu mundo. Então, eu tenho, coletivamente também, um ambiente que te convida para essa desconexão de você mesmo e que te leva ao sofrimento psíquico e, portanto, facilita com que a doença se estabeleça, a doença mental se estabeleça. E tudo isso agravado também por uma desconexão com a natureza. Porque... Muito bem dito, né? Olha a palavra, bonita, né? Bem dito. A natureza é a nossa realidade. Quando eu me desconecto da natureza, eu me desconecto de mim mesmo. Claro. A gente que faz treino de atenção, não existe lugar melhor para você treinar a sua atenção, ou mais gostoso, vamos dizer assim. Talvez reformular minha frase, não existe lugar mais gostoso de você treinar a atenção do que na natureza. A natureza facilita com que você se perceba. Porque é a vida. No fundo, ele está falando de vida. Sim. Natureza é vida. Mas se eu me desconecto da natureza, se eu olho que a natureza é só um recurso para eu usar naquilo que me interessa,
E essa desconexão é dentro, né? Claro, nem todo mundo consegue estar na natureza todo dia, mas é uma desconexão que pode também ser interna, né? Com certeza. É. Por exemplo, eu vivi a maior parte da minha vida em São Paulo. Uhum. Hoje eu não vivo mais em São Paulo, mas eu vivi a maior parte da minha vida em São Paulo. Mas eu sempre busquei um parque. Eu sempre fui, de vez em quando, eu precisava respirar um pouquinho de ar. Ou então, numa rua, olhar uma árvore. Olhar para o céu. Olhar para o céu. Lembrar do sol, lembrar da lua. São coisas que parecem assim meio... Alternativas, mas é a coisa mais básica. A gente sem o sol morre, a gente sem o verde a gente morre. É voltar pro básico. Raiz, né? Raiz é básico. Não é ficar abraçando árvore. Não tô falando para ninguém abraçar árvore. Não, mas isso também é científico, né? Essa conexão com a natureza. O abraço é científico, né? Mas a conexão com a natureza é totalmente científica. Então, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que as pessoas que estão conectadas com a natureza ou estão em lugares com água têm uma qualidade de vida melhor. Olha só. É uma cultura que incentiva essa separação. A gente fala aqui no Ilumina que essa é a rachadura que abriu o abismo dessa cultura. Claro. Quando o homem se separou da natureza, foi aí que a gente começou a descer o abismo. Perfeito. Né? Então eu volto na primeira crise. Crise de propósito. Que propósito é conexão. Se eu me desconecto de quem eu sou, e eu sou a natureza, porque o corpo faz parte da natureza. Eu me desconecto de tudo. Então, a natureza realmente é a mãe, é a origem de toda a conexão. Eu gosto de falar que se o nosso propósito fosse somente compreender o funcionamento da vida e atuar a favor da vida, já metade dos nossos problemas estavam resolvidos. Na verdade, eu repito isso porque é básico. Para mim, esse deveria ser o propósito da humanidade. Na verdade, numa visão sistêmica, uma visão integral, isso é tudo. É isso. Porque a gente está falando de vida. De interdependência, de conexão. O que é estar vivo? O que é viver? Viver é bater o coração? Será que é isso? É uma coisa mecânica? Então, eu sou professor de ética. Vai fazer 26 anos. A gente pode entrar nessa seara. O que é vida? O que é estar vivo? Estar vivo é simplesmente manter o corpo, essa máquina física funcionando, é isso? É uma coisa importante. Eu entendo que iluminar quem eu sou, o que eu vim fazer, o quanto que eu estou conectado com essas pessoas, o quanto que existe ação e reação, terceira lei de Newton, o quanto que há uma interdependência. Mas entender isso não só cognitivamente, entender isso a partir de experiências, de sentimentos, a partir daquilo que está conectado com a vida, porque a vida é isso. Do encontro com os outros. A vida é sentir. A vida é passar por uma experiência e aprender com isso. Vida é crescimento, é aprendizado, é desenvolvimento. Você pega na natureza, você vê que as coisas crescem, que as coisas... Nada na natureza é parado. Nada fica do mesmo jeito. Uma flor, ela nasce, ela encontra o esplendor dela, depois ela se desfaz. É um ciclo, não está parado. Esse ciclo, ele é fundamental. A vida é ciclos, a vida é movimento. Mas eu quero controlar. O medo, a crise da confiança, o medo faz com que eu queira que as coisas sejam do meu jeito. Aí eu entro em colapso. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo dentro e fora, sem separação. Dentro e fora, exatamente. E aí, sem querer, a gente está indo, transitando pela... A gente organizou as 8 dimensões, né? Que a gente conversou um pouco. E as primeiras 4 são o que eu chamo do ABC que não nos ensinaram na escola, né? A gente já falou da terra, da natureza, falamos do autoconhecimento, a consciência interior, do propósito também, que é outra crise que a gente vive. E tem o corpo também. O que está acontecendo com o corpo nessa sociedade? Porque eu vejo que o corpo está nos adormecendo, as pessoas estão adormecidas, intoxicadas, dependentes de soluções externas. E aí a gente vai perdendo a força, vai perdendo o propósito, vai perdendo a conexão com a nossa casa. A gente está falando de uma crise existencial. Perfeito, olha só. Me fala um pouco dessa interessante a questão do corpo, né? Porque assim, por exemplo, quando a gente fala de atenção, uma das primeiras bases para você estar atento é você perceber que você está num corpo. Porque essa é a realidade. Eu estou num corpo. Sem o corpo, eu não estou aqui.
Então, eu preciso ter consciência do meu corpo. Tem muitas técnicas para isso. O que eu vejo hoje é que as pessoas não têm mais consciência do seu corpo. Elas não comem para poder fortalecer o corpo. Hoje eu tenho uma crise de obesidade. Hoje todo mundo, entre aspas, né? Hoje tem a moda das canetas. O que é a moda da caneta, se não um reflexo dessa nossa desconexão com o corpo? E aqui, preciso deixar muito claro que se você usa caneta, você já usou caneta, eu não tô te criticando. Sim, claro. Porque quem sou eu para falar? Né? Eu já fiz coisas que foram boas e coisas que eu precisei fazer, porque eu tô vivo. Eu não tenho julgamento. Não, tem casos, né? E casos. O problema é que isso está se normalizando. Mas quando isso né? vira... Quando isso vira uma questão estética, quando isso vira... E mesmo uma questão estética, é importante perceber se isso está fazendo bem para você, de verdade. E não ter uma visão reducionista, uma visão só daquele momento que você está usando. Então aqui, eu não estou indo contra as canetas, mas estou dizendo que essa desconexão com o corpo faz com que eu use coisas que podem ser positivas de maneira negativa. Eu como mais do que eu preciso. Eu não durmo o que eu preciso. Isso é uma coisa muito séria. São estudos e estudos que mostram o quanto que a privação do sono prejudica a saúde física e mental das pessoas. Isso é algo sério, porque eu estou desconectado com o corpo. Eu não faço exercício. O corpo é uma das únicas engrenagens que quanto mais você usa, melhor fica. Você não usar o corpo, o seu corpo entra numa situação de autodestruição. Ele perde mobilidade, ele perde capacidade. Vitalidade. Ele perde né? vida. E o cerne de tudo isso, do corpo, é você perceber a sua vida. Você está sentindo vitalidade? Vida é vitalidade. Não é só teu coração batendo. De novo, você precisa sentir se o seu corpo está com energia. A questão energética, o quanto de energia... Você acorda de manhã cheio de energia? Se você está cheio de energia, tudo fica mais fácil na vida. Se você está sem energia, tudo fica chato, tudo fica difícil. Então, o corpo é um pilar fundamental para eu poder saber o que está acontecendo comigo. Para eu poder fortalecer. As coisas acabam batendo no corpo. Uma doença está falando sobre coisas que eu preciso olhar. Então, o corpo, ele é, ao mesmo tempo, o sustentáculo da vida e é, por outro lado, um grande professor. Ele está te dizendo, está falando sobre você mesmo. Às vezes, você pode até não entender de primeira, mas se você estudar, você vai ver que aquilo que está acontecendo no seu corpo está falando sobre hábitos, está falando sobre pensamentos, está falando sobre aspectos seus que não estão tão claros. Por exemplo, se eu ignoro problemas do meu corpo, se eu deixo de ir no médico, deixo de fazer exame, o que eu estou dizendo sobre mim mesmo? O corpo está mostrando, o meu descuido com o corpo, que falta autocuidado, autoamor. Que tem uma parte minha jogando contra mim mesmo. E onde falta amor, tem ódio. Não existe, de novo, não existe falta de amor e tá tudo bem. Tem um ódio, tem um auto-ódio, tem um ódio contra si mesmo. Então o corpo, ele acaba sendo um lugar que é base para você se entender e, ao mesmo tempo, é a base da sua própria vida. Se você descuida do seu corpo, você está descuidando da sua vida. Simples assim. Simples assim, né? E perdendo a força para viver. Para viver, exatamente. Você está jogando contra. Sabe aquela história de dormir com o inimigo? Só que o inimigo é você. Cara, a gente está falando, então, assim, de coisas muito básicas e, ao mesmo tempo, numa distância absurda na nossa cultura de consciência sobre coisas absurdamente básicas, né? Perfeito. Olha só, são coisas básicas, mas que você não vê hoje acontecendo, exatamente porque as pessoas não estão uma cultura que se desconectou de tudo isso e isso é normalizado hoje, é o normal, né? Você tomar remédio para emagrecer, você tomar antidepressivo, você dormir mal, você destruir a natureza, é o novo normal. Perfeito. Então, não é exagero falar que a gente está numa cultura que realmente chegou no limite, que adoeceu e que algo precisa ser feito, né? Perfeito, é isso mesmo. E a gente estava até conversando antes, eu vejo dois movimentos. Eu vejo algumas pessoas despertando para isso. Então, tendo um autocuidado, buscando mais contato com a natureza, buscando significado para sua vida, buscando práticas de autopercepção, de autoconsciência. Tem um grupo
pessoas buscando Propósito. isso. De também. propósito. Uhum. Outro grupo tem cada vez mais se distanciado disso. Uhum. Entrando na política, né, na lógica da polarização, na base da... A natureza é um recurso, eu uso enquanto tiver... um descuido consigo mesmo, um descuido com os outros. Anestesiamento, né? Com Amortização, por exemplo. É, Sem nenhum julgamento moral. sim. Hoje, a pornografia tem crescido absurdamente. Uhum. Por que isso? É importante Inclusive entender. entre crianças, né? Existem Porque dados o acesso... que... É importante entender isso. Não tem nenhum julgamento moral. Cada um assiste o que quiser. Mas quando eu me torno um viciado nisso, eu preciso entender que isso tá me dizendo alguma coisa. Uhum. Eu gosto de olhar as coisas como elas são. Uhum. Se eu tô viciado em algo... O vício sempre é um mecanismo de anestesiamento, de eu me anestesiar de uma realidade. Uhum. Eu me anestesio porque eu tô num movimento de defesa, porque eu não tô conseguindo encarar aquilo, mas aquilo que eu tô me defendendo tá me destruindo e só vai ganhar força. Uhum. Você entende? Sim. Então é muito importante que a pessoa olhe para isso. A mesma coisa vale para qualquer medicamento. Não tem nenhum problema a pessoa tomar um medicamento. Porque senão ela vai se sentir culpada. A culpa é um veneno para as pessoas. Não é para ninguém se sentir culpado por nada. O que eu fiz até hoje, eu já fiz. Eu não tenho como mudar. Mas eu posso mudar agora. E às vezes não dá para mudar. Às vezes eu tenho que ter algo para a vida inteira. Tem gente que precisa de medicamento a vida inteira. Isso não está errado. Não é para trazer peso. Não é para querer dar uma fórmula pronta. Mas é importante que cada um olhe para si. E aí, voltando no ponto que você trouxe... Onde é que eu estou me anestesiando? Onde eu estou me desconectando com a realidade? Eu preciso olhar para isso. Eu não posso fugir disso. Aqui, eu falo algumas coisas numa intenção provocativa, que é o meu método. Porque às vezes, para um, fala, puxa, é verdade, eu estou fazendo isso. Porque às vezes a pessoa, não. Quantas vezes eu já ouvi isso? A pessoa me diz, não, eu faço tudo ótimo. Eu começo a falar de alguns vícios, ela fala, nossa, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Opa, o que está por trás disso? Sim, do ponto de vista individual, e também é importante assim ter uma compreensão, né, consigo mesmo, e também ter essa compreensão desse cenário que a gente está vivendo. Eu acho que ajuda a pessoa a entender porque está difícil viver também, né? Porque não é só fora, não é só dentro. Não. Tem as nossas feridas, as nossas questões, todos temos, mas não está fácil viver. Não, porque a gente criou um ambiente que tem muitos convites para essa desconexão. Por outro lado, eu só digo para todo mundo tomar cuidado para não culpar o ambiente Sim. e dizer, eu sou assim porque o ambiente é assim. Então, quando o ambiente mudar, viu, eu vou mudar. Acabou. Aí não tem esperança. Porque eu fico depositando a ação, a mudança no Fora. outro. Acabou, fora. Aí acabou. Acabou. Por outro lado... É ao contrário, justamente porque o ambiente é assim que você precisa se fortalecer, cuidar da sua saúde, cuidar do seu... O que não significa que eu não devo fazer um movimento para mudar o ambiente externo, que é o que você está fazendo aqui com o Ilumina. É trazer consciência para as pessoas falar, peraí, será que a gente não pode fazer de um jeito mais legal? De um jeito que todo mundo ganha, de um jeito que todo mundo é considerado, de um jeito onde eu cuido dos aspectos da vida meus e das outras pessoas? Perguntando, será que a vida é só isso mesmo? Será que a gente não consegue fazer nada para mudar isso? Vamos aceitar esse destino? Perfeito. Porque aí até já emendo numa, porque a gente viu que na base a gente não aprendeu isso. Você demorou muitos anos para ter essa consciência, teve o privilégio, assim como eu, de poder dedicar tempo da sua vida a isso, coisa que na maioria da população hoje, infelizmente, não tem também. É verdade, também. Eu não posso deixar de dizer que eu fui um privilegiado, porque eu tive condições por educação, né? Educação formal, né? Por condições dos meus pais que me deram, né, uma condição econômica que me permitiu. Eu reconheço isso. Que ficou mais fácil para eu poder fazer isso. E mesmo assim não é fácil, né? Mesmo assim eu demorei muitos anos. Isso que a gente está falando, a gente está falando aqui dentro de esferas que muitas vezes são chamadas de autoconhecimento, né? Mas a gente precisa de uma cultura de autoconhecimento, uma cultura de propósito para facilitar a vida das pessoas. A gente não tem isso, estamos muito longe disso, na verdade, estamos num limite civilizatório. E a nossa educação hoje continua educando com métodos arcaicos, eu falo educando para o colapso, porque educa para o sistema, não para questionar, para aprender
essa base, não tem isso na educação hoje, né? Então, essa é uma questão. Tem movimentos, né? De novo. Não, claro, né? claro. Tem movimentos, eu vejo que tem... Muitas iniciativas Tem muitas surgindo. iniciativas na educação para trazer consciência para as crianças, que, aliás, é uma grande esperança para poder transformar essa realidade. Onde a gente planta o futuro. Exatamente. Né? Já estamos plantando... As crianças vão ser os líderes de amanhã. Mas elas precisam se desenvolver dentro de um ambiente positivo, terem uma visão ampliada, ter mais consciência, inclusive, do que a gente tem e mais ainda do que a gente tinha quando éramos crianças, né? Então, eu vejo alguns movimentos muito legais. Mas, de maneira geral, ainda a educação está muito centrada no conhecimento. Então, eu preciso saber sobre matemática, sobre física, sobre português, sobre inglês. O conteúdo, né? Sobre conteúdo. Isso é um grande problema. Eu não estou desqualificando, desconsiderando o conhecimento. Mas o conhecimento é só um pedaço. Você falou de alguns, eu costumo dizer que são 4 elementos fundamentais para eu me desenvolver. Sem esses 4 fica muito difícil. Primeiro é a atenção. É entender que a atenção é a base de tudo. É uma metacompetência. Preciso aprender a lidar com a atenção. Se eu estou distraído, se a minha mente está perturbada, eu não consigo ver a realidade. Simples assim. Nem a si mesmo, nem Nem a si fora, mesmo, nem nem outro, nada. ninguém. E a atenção, ela está muito ligada com a autoobservação. A atenção leva a pessoa a entender o que está acontecendo dentro dela. Não vem de fora, vem de dentro a percepção. Que isso é fundamental. Essa autoobservação leva ao autoconhecimento. Se eu me observo, eu começo a entender de verdade como é que eu funciono, o que me faz bem, o que não me faz bem. E se eu me conheço, eu começo a poder perceber o outro melhor. Aí eu tenho inteligência emocional, aí eu tenho capacidade de criar equipe, aí eu tenho colaboração, aí eu tenho muitos desdobramentos. E aquilo que amarra tudo isso é o propósito. É o why, né? Como diriam os mineiros. Né? Ou em inglês, why. É o porquê. Para que eu faço isso? Por que eu estou fazendo essas coisas? E eu vejo que hoje a geração mais nova, ela já começa a ter isso mais forte. Tem mais forte do que tinha a minha geração. Ou tem a minha geração. Mas eu preciso ter muito mais força, de verdade. Por que eu faço as coisas? E trazer isso para a realidade. Eu preciso de ação. Eu preciso de concretizar. Não adianta ficar só na cabeça. Eu gosto de entender, mas eu preciso agir. O entendimento sem ação, ele é... A gente diz dentro das empresas, é despesa. Você entende? É prejuízo, é despesa. Sim. Porque não leva a nada. Eu posso saber tudo. Ser um cabeção. Se eu não ajo de maneira coerente, se eu não trago para a realidade, não serve. Muita gente se engana achando que está entendendo as coisas. Mas se não tem coerência com a ação, é porque não entendeu de verdade. É porque isso não vai gerar mudança. Isso vai gerar sofrimento. Então, na educação, eu preciso trazer esses elementos. Que isso tem a ver com as capacidades sociopsicológicas, com as capacidades de interação, com a capacidade de ter empatia, com a capacidade de se olhar. Esses 4 elementos, atenção, autoobservação, autoconhecimento e propósito, vão ajudar a fazer com que a educação, educare, que vem de educere, que é de trazer de dentro, traga o nosso melhor. Seres integrais, formar seres integrais. Né? Integrar isso com física, que é fundamental, com biologia, com matemática, com tudo que a gente tem hoje acesso, que a inteligência humana permite que a gente utilize para fazer uma vida melhor, mais fácil. E seria bom também um pouquinho menos de conteúdo, um pouquinho mais de política nas escolas, porque também essa crise, a gente estendendo aí da educação para a política, o que está acontecendo com as nossas lideranças? Porque não há nem sinais de mudanças diante dessa crise, mudanças estruturais partindo de cima, né? Nesse caso, né? Do poder, né? Há uma crise política muito grande. E essa crise, ela vem, primeiro, pela polarização. Então, é que nem... Entra como se fosse time de futebol. Você torce para um time e eu torço para o outro. Você é meu inimigo. Que lógica é essa? Olha só como uma mente humana é terrível. Se eu te vencer, eu vou ser feliz. Você entende a lógica? Muito bem. Então, primeiro, houve uma polarização. Segundo, uma alienação muito grande. As pessoas não sabem de verdade o que está acontecendo. A informação, o acesso à informação,
ele acaba sendo distorcido, tem filtros. Hoje eu tenho uma crise de confiança que eu nem sei o que é verdade e o que não é. Uhum. A gente não sabe mais o que é real e o que não é. Não, a gente está vivendo isso na prática. As pessoas desconfiam de tudo. De tudo. Desconfiam de tudo. Acho que o Ilumina Brasil é um partido que Olha, vai se candidatar nas próximas eleições. Exatamente. E acha que quando a gente fala de política, então você vai se candidatar. Não, política é base da vida. É como as coisas se articulam. Uhum. É como as ideias ganham formas. Então, entender o papel de cidadão é um papel político. Uhum. É entender sobre política. Mas essa palavra, ela gera, para muita gente, até uma repulsa. Uma repulsa. Nos afastaram da política. A política é algo sujo. Porque a política ficou associada a pessoas que estão em determinados cargos, que têm poder e que usam esse poder em benefício próprio. Uhum. Ou seja, pessoas que não são confiáveis, pessoas que não estão pensando nos outros. Claro, eu não estou dizendo que isso pode ser generalizado. Não, sempre existem exceções. Mas, infelizmente, a gente tem muitos políticos, muitas pessoas que estão ocupando cargos que não estão olhando para o coletivo. E quem são? O que está acontecendo com esses líderes? Por quê? Não. Por quê? Assim, você pode relacionar isso do ponto de vista... Eu vou ser muito verdadeiro. Do ponto de vista da ética que a gente estava falando e também do ponto de vista interno. Quem são essas pessoas por dentro, né? Por exemplo, se você tem um político de qualquer país eleito, ele não é ele. Ele representa um grupo de pessoas. Uhum. Então, é importante entender que os políticos que estão em cargos e que estão desconectados e que estão nessa realidade, eles são espelhos de partes nossas internas. Uhum. Eu tenho a ver com os caras que estão ali no poder. Eu sou responsável por isso. Eles estão traduzindo, concretizando coisas que estão passando por um grupo de pessoas. Né? Se ele está na guerra, tem um grupo grande de pessoas que quer a guerra. Só pode até vir com um discurso, porque às vezes as pessoas vão com discursos lindos, mas elas não olham de verdade sentimentos que elas têm. Elas falam em vão viver bem, mas quer matar o outro. Não, eu não gosto de guerra, mas aí alguém numa fechadinha quer matar. Fala mal dos outros. Então, assim, é importante perceber que quem está lá está representando aspectos nossos. Uhum. Então, a política e os líderes, a falta de uma liderança ética, vem de um povo que está esquecendo a ética. Uhum. Que valoriza outras coisas, que na hora de votar, vota a partir de outras coisas que não é ética. Por que é ética? O que é um líder ético? Líder ético é um líder que entende que o objetivo dele, o propósito dele é fazer o bem e o bom. Servir, né? É servir. Servir. É fazer o bem e o bom. Para si e para os outros. Não é só para os outros. Ele não pode se desconectar dele. Mas ele não pode se desconectar dos outros. Isso significa respeitar as leis. Isso significa não ganhar de maneira injusta. Não ser corrupto. Não roubar. Isso é o básico. Mas isso não torna um político bom. O que torna um político bom é ele, de verdade, tomar decisões pensando na melhora do todo, pensar em todos. Pensar nas minorias, pensar nas maiorias, pensar em todos. Ter uma visão ampla, com intencionalidade positiva. Uhum. Eu costumo dizer que a ética ela se baseia em 3 pilares. Ação positiva, que gera consequência positiva, que é lastreada por intencionalidade positiva. Uhum. Isso cria um ambiente para que o bom e o bem aconteça. Ciclo virtuoso, né? É um ciclo virtuoso. Está baseado nos valores humanos. Uhum. Agora, como é fácil eu me enganar nisso? Cognitivamente é fácil entender, mas é difícil eu perceber que muitas vezes eu estou dizendo que eu estou fazendo o bem, mas na verdade eu estou cheio de segundos interesses. Um político ético, ele vai além dessas tentações. Porque te tenta mesmo. Olha, tem 1 milhão aqui, tem essa situação. Como é que você consegue ter firmeza para não se deixar levar por essas tentações? Você tem que sua clareza de propósito. De novo, a gente volta para o propósito. Sim, sim. É propósito que me Porque segura. é o centro. Porque é o centro, é a um base. eixo civilizatório. É o eixo né? de tudo. É a base de tudo. Sim, 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 sim.
É o sentido, é o que nos dá a direção, né? Perfeito. Não, incrível, Edu. Excelentes reflexões, assim. Eu fico me perguntando, né? Diante de tudo isso, acho que duas... Vamos primeiro uma pergunta que é assim... Você ainda tem esperança? Como é que você está vendo esse cenário? Qual que é a sua... Você sonha? Você acredita? A utopia que morreu nessa cultura? Dá para transformar ainda? Eu sou uma pessoa muito positiva. Uhum. Eu acredito. Eu acredito, sim, que a gente tem muita coisa para aprender e para melhorar. Eu acredito no ser humano. Porque eu vi isso dentro de mim. Eu já fiz coisas que eu não me orgulho. Eu vi coisas dentro de mim que eu gostaria que não tivessem existido, que eu tivesse feito coisas diferentes. Mas eu vi isso se transformar conforme eu fui tomando consciência. Então, eu não sou diferente de ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Então, eu tenho esperança. Eu tenho esperança em mim, como tenho esperança nas pessoas. Ao mesmo tempo, eu não estou querendo me iludir com fantasia. Da noite pro dia, tudo vai mudar. Não é. Não dá salto, é um processo. Muitas vezes, precisa piorar para melhorar. Na cura, muitas vezes, uma doença agudiza para depois ser curada. Tem ciclos. Então, às vezes, a gente vai ter que passar por mais sofrimento para poder chegar à conclusão de que realmente o amor é mais gostoso. Mas eu tenho essa esperança. Eu acredito que o ser humano... Porque eu vi... Por exemplo, a gente tá falando da Covid. Na época da Covid, eu vi coisas maravilhosas nas pessoas. E muitas vezes eu vejo... Eu moro num condomínio que é meio uma chácara. Né? São casas meio chácaras. Então, eu estava todo dia escrevendo, né? Que tem briga de condomínio, como todo condomínio. E eu estava falando, gente, vamos focar nas coisas boas aqui, olha. Então, tem um vizinho meu que ele põe uma caixa na frente da casa dele. Tem muitos abacates na casa dele. Ele põe lá para as pessoas que passarem lá pegarem. Tem outro que pôs um negocinho para recolher o cocô do cachorro. Tem uma pessoa lá que pegou um cachorro de rua e fez uma coisa coletiva. E X em X tempo ela faz uma rifa para poder sustentar uma casa que acolheu esse cachorro que estava largado na rua. Você entende? Ações bem concretas que mostram a beleza da humanidade, a beleza do ser humano, do amor, do cuidado. Então, eu acredito nisso. E não acredito porque está na minha cabeça, porque eu vejo exemplos diariamente também. Infelizmente, eu vejo muitos exemplos ruins, mas eu também vejo exemplos bons. O que separa os dois? Consciência e conexão. Consciência e conexão, embora... Na verdade, a consciência, ela engloba a conexão. É só por uma questão didática que eu estou falando dos dois. Porque a consciência é conexão também. Então, conexão, você diz com conexão todo, consigo e com os outros. Porque é isso. impossível ser feliz sozinho. Você não consegue... O ser humano é um animal que ele não vive sozinho. Se você nasce e te deixou sozinho, você morre. Se você vai ficando velho e te deixou sozinho, você morre. E é isso que essa cultura está fazendo, né? Nos separando, nos isolando da vida, da natureza e dos outros. Isso é antinatural. É antinatural. Tendo em vista um animal social como é o ser humano. Quem é que nos separa? O nosso ego, a nossa visão distorcida, o nosso mecanismo de defesa. Eu preciso de consciência para entender a existência, admitir primeiro a existência, olhar a fundo para poder ir transformando aos poucos, com calma. Sem culpa, sem se chicotear, entendendo que isso faz parte da minha humanidade, do meu processo de desenvolvimento. Mas repetindo, eu sou uma pessoa otimista, eu tenho fé no ser humano. Eu também tenho, por isso que estamos aqui, né? Senão não estaríamos gastando esse tempo. Aqui, né? Mas você falou de um tema, a gente está tentando formar um movimento, uma força cultural que ajude a essa transformação acontecer, se organizando pela base, pelas pessoas, né? Porque a mudança não está chegando, então precisamos nos mover, né? E, ao mesmo tempo, a gente vive, como você falou, uma crise de desconfiança. A gente ainda consegue cooperar? Consegue se unir? Consegue se organizar? A gente fala de organizar o amor. Dá para fazer isso nesse momento? Dá. Eu não tenho dúvida nenhuma que dá. Eu tenho visto. Você começou a falar isso, eu lembrei de uma pessoa
Tem um professor do MIT que trabalha bastante com isso, chamado Otto Scharmer. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito de trazer ciência para a gente ver que isso, que a gente está falando da coisa do bem, do bom, é científico. É científico. Não é uma coisa viagem, né? É muito laico. Místico, né? Não tem nada muito laico e realista, né? A colaboração, ela faz milagres. Porque eu pego o melhor de cada um. Então, não só eu acredito na possibilidade, como eu diria que é a única solução para os nossos desafios. É a colaboração. Eu acredito exatamente isso. Não vejo outro caminho a não ser a gente cooperar, se organizar e se fortalecer juntos. O tamanho dos desafios é monumental. Também não vamos tapar o sol com a peneira. Não. É monumental. Por exemplo, tem coisas, né? A gente tá aqui 2 homens conversando. A gente tava falando, né? Sim. Eu tenho vergonha de gênero. A violência em relação à mulher. O mundo que a gente vive. Outra expressão dessa cultura doente. Doente, a opressão, o feminicídio, a violência, a desconsideração. Senhor, como é que é possível a gente fazer isso? O desequilíbrio das mulheres no poder, nos cargos todos os indicadores, tudo. Todos, dentro e fora das empresas, mostram as mulheres numa situação pior. Como é que a gente pode conviver com isso? Não. Você entende? Não. Então, só a colaboração, porque não é criar partidos, divisões, só a colaboração por meio da consciência e da conexão, de novo, consciência, conexão, é que torna possível fazer uma mudança efetiva. E aí é uma escolha interna. Uma escolha que não é fácil, porque tem aspectos de cada um que jogam contra. O quê? O que nos impede de nos unirmos, de colaborarmos, de trabalharmos Eu poderia bem? resumir isso em crenças. Crenças, sombras também. Sombras, condicionamentos. As crenças, a gente acredita em coisas que a gente viu, que a gente ouviu, situações que a gente passou, onde a gente assumiu como verdade coisas que não são verdadeiras. E enfrentar isso não é uma coisa simples. É um dos maiores desafios do ser humano. Você é condicionado, você vai numa cultura, você aprende que o certo é assim, você quebrar aquilo não é uma coisa simples. Junto com as crenças tem muitos sentimentos reprimidos. Muitos sentimentos. O ser humano tem muito ódio escondido dentro dele. Só que, se eu tratar o ódio com ódio, ele só cresce. Eu preciso trazer isso com amor, com calma. Se eu rejeitar o imperfeito, não sobra nada. Ouça isso. Se eu rejeito o imperfeito, não sobra nada em ninguém, porque todos somos imperfeitos. Claro. Estamos todos em processo. Uma grande fantasia que impede é uma busca por uma perfeição fantasiosa que está só na embalagem. E aí te sabota, porque você não alcança. E aí... Então, o que a gente precisa? Baixar as armas, baixar a bola, falar, olha, é verdade, temos vários problemas. Vamos nos unir, vamos colaborar. E isso precisa de humildade. Sim. Humus, terra. Somos iguais. E não é uma ideia, é uma realidade. Uma vez eu vi uma coisa assim, nós somos o nosso planeta, nem eu. É um pontinho de poeira dentro do universo. É microscópico. Imaginem eu nesse universo, ou nada. E aí eu quero me achar algo especial. Como assim? Como eu posso me achar melhor que você, melhor que uma mulher, melhor que uma criança, melhor que qualquer coisa, melhor que um animal? Quem sou eu para dizer que eu sou melhor que um animal? Essa loucura, que é fruto do mecanismo de defesa por conta das crenças, por conta do sentimento de inferioridade, por conta de várias coisas mal resolvidas no ser humano, é que gera esse ambiente nocivo. Então, a gente precisa olhar para esses aspectos e encará-los para poder tomar atitudes concretas de colaboração, de ajuda, de respeito. Iluminar essas sombras. Iluminar tudo isso. Iluminar isso. Está na hora de olhar para isso, do que nos separa, para a gente poder se unir. Exatamente. E se organizar. Com calma. Né? Sim, claro. E com calma. Não tem Eu como falo isso isso porque isso pode ser fator gerador de mais ansiedade. Verdade. Calma. É verdade, eu sou egoísta. Eu tenho
pontos de egoísmo, calma, ok. Vou olhar para eles, não vou fingir que eu não tô vendo, mas eu não vou... Se massacrar por Não, conta disso, claro. Né? Porque eu fazer isso, Uhum. o ódio contra mim Uhum. é o ódio contra você, é a mesma coisa. O ódio contra você é um ódio contra mim. Se eu te prejudico, eu me prejudico. Assim que funciona. E saber também que a gente pode dar esse passo em direção à cooperação, à união, mesmo imperfeitos. Claro. Porque a gente se fortalece no processo também. Senão né? não tem o que fazer. Porque se eu for esperar eu ser perfeito, acabou. eu vou morrer e vou continuar imperfeito. O que vai adiantar? A gente vai despertando coletivamente, juntos, né? Claro, vamos crescendo aos poucos, vamos ajudando. Mas eu preciso começar. Eu começo agora, nesse momento, tomando consciência e fazendo algumas ações. Conversando, ajudando, colaborando. E aí isso vai se expandindo, né? Uma vez eu vi um filme chamado Corrente do Bem, eu achei tão bonitinho. É maravilhoso esse filme. Água com açúcar, mas que mostra uma lógica que é Maravilhoso. real, porque você cria um círculo virtuoso. É o que estamos tentando fazer aqui de uma outra forma, mas a intenção é essa, porque esse bem já existe no mundo. Eu Claro. acho que tem muito mais gente boa do que Eu diria que não tem nenhuma pessoa totalmente ruim É verdade. e talvez isso, não sim, tenha sim. nenhuma pessoa totalmente boa. Sim, sim, sim. Eu tenho tudo dentro de mim. Verdade. Mas o que eu escolho, né? Eu lembro, Boa. tem uma historinha que diz assim, tinha um neto, filho de um pajé, que perguntou, neto de um pajé que perguntou pro avô, avô, eu ouvi dizer que nós temos 2 cachorros dentro da gente, é verdade? Ele falou, é. Que ele é muito legal, brincalhão. É do lobo. Essa história é do lobo. Tem um lobo, tem um cachorro, né? E um é muito legal, brincalhão, amável, e o outro é raivoso, sanguinário, vingativo. Vô, qual dos 2 eu sou? E o vô respondeu, aquele que eu alimento. O que é o alimento? Para essas partes que existem dentro de mim. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Esses são os 4 alimentos. Do meu melhor Muito bom. e do meu pior. Se eu alimentar o meu melhor, ele tende a se fortificar e a fazer com que eu cada vez mais tenha o melhor para oferecer para o mundo e para mim mesmo, porque isso não está desconectado. Muito bom, muito bom. E sonhando um pouquinho, assim, e não só sonhando, mas fazendo uma análise social, assim, como que um movimento você acha que se propõe a fazer o que o Lumina está fazendo, ajudar a despertar, conectar, organizar, direcionar nossa criatividade também a favor da vida, estruturar a consciência da forma, a gente organizar, fazer com que ela se dissemine mais facilmente, com pessoas colaborando, um movimento vivo, aberto. Como que algo assim pode impactar uma sociedade? Assim? Olha, eu entendo que qualquer movimento que une as pessoas impacta a sociedade. A sociedade, eu posso falar a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, o meu continente. São pedaços da sociedade. O meu clube. Né? Quanto mais pessoas puderem se aproximar disso, se sentirem conectadas, alinhadas com isso, mais eu amplio o impacto. Então, eu sinto que as pessoas precisam começar a chegar perto, olhar, ver, é verdade. Eu estava me lembrando, eu estava trabalhando com uma pessoa durante alguns anos com ela. Aí teve uma situação X que ela olhou para mim e falou assim, Edu, você é de verdade. Isso me tocou meu coração, porque foi uma situação que muitas daquelas coisas que a gente vinha conversando trouxe à tona a situação, e eu não vou entrar aqui em detalhes, trouxe à tona coisas que a gente falava. Ela virou para mim e falou assim, você é de verdade. Só a experiência te traz isso. Então, é importante as pessoas chegarem perto, para ver se é de verdade. Mas tem que chegar perto. Conhecer, questionar, tem que questionar, tem que chegar sim. perto e começar a se envolver, porque isso vai permitir que essa vitalidade que a gente estava falando aconteça na prática, essa energia. Eu crio uma egrégora, eu crio um grupo de pessoas que está alinhado com uma lógica. Isso vai crescendo. Essa força vai chamando outras pessoas que estão alinhadas com essa escolha. Porque é uma escolha. Não vai ser todo mundo que vai ter essa escolha. Mas
eu vou atraindo pessoas e isso vai impactando mais pessoas. Eu entro no que vai se fortalecendo. Vai se fortalecendo e vai gerando esse círculo virtuoso. E as pessoas vão vivendo isso. Porque a gente fala de ajudar os outros, mas quando eu ajudo alguém, o maior beneficiário sou eu. Isso não é bonito só de falar, isso é real. Não, é real. Porque eu ganho firmeza, eu ganho verdade, eu ganho autoconfiança, eu ganho amor de verdade dentro. Você deixa o amor passar através de você. Eu sou né? canal, exatamente. Pro amor, pra alegria chegar em alguém, ele passa por mim. Então, eu me beneficio disso. A gente usa muito esse conceito para felicidade. Felicidade não é um lugar, não é um ponto de chegada. É um estado onde eu estou feliz porque eu estou conectado em algo. Eu estou simplesmente sendo um canal de passagem de algo. Tem coisa mais legal de se ajudar alguém e ver que isso está impactando positivamente a pessoa? Isso te enche de alegria. Porque você foi canal. Então, um movimento dessas pessoas se aproximando, vivendo isso, elas vão permitir com que, a partir da realização disso, ou seja, da experiência de ter vivido aquilo, elas vão ainda poder dar mais. E aí, cada vez isso aumenta, se prolifera e beneficia a todos. Também acho que é por aí. Eu sinto que o momento é de urgências. Não é alarmismo. Acho que é importante que as pessoas tenham consciência disso. Entendam que a gente está vivendo esse colapso, que algo precisa ser feito, não só pelo futuro, mas porque a forma como a gente está vivendo agora chegou ao limite também. É verdade. E então, esse é um sentimento meu, por isso que eu estou dedicando minha vida a fazer isso nesse momento, mas eu quero que outras pessoas sintam essa urgência, porque eu acho que é isso que também nos move, se permitam também sentir a dor do que a gente está vivendo, porque essa dor também mobiliza. Claro. Se a gente só se anestesia, aí não vem o impulso da mudança. Né? Então, é importante isso acontecer. Na minha visão, é tempo de colocarmos tudo o que temos. As pessoas que são privilegiadas têm esse privilégio, mesmo econômico também. É hora de servir. A vida está nos chamando, está nos pedindo serviço nesse momento. Colocar tudo e, inclusive, organizar o dinheiro, porque o dinheiro também é uma manifestação da consciência, né? Claro. Como que você vê essa questão de dinheiro? Porque hoje o dinheiro serve ao colapso. Muitas vezes nós mesmos alimentamos o próprio colapso com as nossas escolhas financeiras, né? Como que você vê essa questão do dinheiro nessa transformação que a gente precisa? Então, é importante entender do que a gente está falando, né? O que é dinheiro, porque as pessoas confundem dinheiro com muitas coisas. Então, elas muitas vezes dão um valor ao dinheiro diferente do que ele é. O dinheiro é uma coisa neutra. Dinheiro, ele é necessário para a vida. Mas as pessoas, por exemplo, acumulam dinheiro para poder se sentirem mais especiais, melhores, muitas vezes. Nada contra dinheiro. É importante a pessoa ter dinheiro para poder viver depois, quando ela não tiver com a força laboral total. É importante ter conforto. Mas muitas vezes eu dou valor ao dinheiro que o dinheiro não tem. Você projeta alguma outra coisa. Eu só vou ser alguém bom se eu tiver dinheiro. Eu só vou ser uma pessoa importante que vale se tiver dinheiro. Isso tudo são crenças, de novo. Então, tudo aquilo. Né? O dinheiro é algo que precisa ser usado conscientemente. O dinheiro é energia, como qualquer coisa que eu faço. Eu devo fazer coisas boas? Eu ponho a minha energia empregada em coisas boas. Eu preciso empregar o dinheiro em coisas boas. Onde eu aplico o meu dinheiro, aquilo que eu compro, o que eu financio, isso precisam ser coisas boas. É muito importante ter consciência do dinheiro. A maior parte das pessoas não faz nem ideia. Muita gente não tem, infelizmente. Tem uma distribuição totalmente ruim, desigual, injusta do dinheiro. Né? Também não estou querendo aqui dizendo aqui, temos que pegar o dinheiro e dividir em todo mundo. Não é isso que eu estou falando. É muito mais complexo, é um assunto hiper complexo esse. Sim. Mas é importante aí, falando para quem tem condições financeiras, tomar consciência de onde emprega o seu dinheiro. A serviço do que está o seu dinheiro. E aí, óbvio, projetos que vão ajudar a vida das pessoas precisam ser considerados. É um ponto importante. Para todo mundo. Porque é uma responsabilidade. Onde você coloca a sua energia. Sim. Então, quem tem precisa olhar para o que está fazendo com o dinheiro e, obviamente, se conectar para ver se... Né? Porque
pode ser obrigada. Ninguém é obrigado a nada. Aqui eu não quero falar de uma cartilha moral. Não é isso. Não, claro. Mas se conectar, e vai ver que é natural. Se a pessoa se conecta, Uhum. ela vai entender que ela precisa pôr a energia dela nesse sentido. A energia se dá com a força de trabalho, com o tempo dela, mas também se dá com o dinheiro dela. Uhum. É parte da vida. Sim. Dinheiro é uma energia neutra que eu escolho para onde eu vou colocar. Está servindo à vida ou está servindo ao colapso, né? Perfeito. O Ilumina fala de essa vida é uma no questão centro. importante. Essa é uma questão importante. Às vezes são mudanças simples que geram transformações em escala, né? Claro. A gente fala de vida no centro. Se a gente começa a orientar nossa vida por esse princípio apenas, quanta coisa não muda, né? Perfeito. Esse alimento nutre a vida em mim, nutre a vida no planeta ou não? Isso que eu estou comprando nutre o colapso, nutre a vida, né? São princípios, né? Perfeito. É um direcionador fundamental. E a questão você tem um trabalho muito forte com as empresas, né? Tem. Qual que é o papel das empresas? Por onde as empresas estão diante dessas crises múltiplas que a gente está vivendo? Você acha que as empresas estão se tornando mais conscientes? Em que estágio está essa questão? Então, de novo, possível colocar todo mundo no mesmo saco. Sim. São muitas núcleos, né, nichos de empresas. Algumas empresas hoje estão de verdade tomando mais consciência. Então a gente tem movimentos, Sistema B, Capitalismo Consciente, LEAD, tem movimentos que estão buscando trazer o propósito, ter mais consciência, olhar para os impactos que gera, trazer o humano como algo realmente importante na tomada de decisão, não só o dinheiro. Mas eu diria que, de maneira geral, o que prevalece ainda é o dinheiro, é o poder, né? Mas principalmente do dinheiro, que a lógica do dinheiro vale mais do que tudo. De maneira geral, essa é a lógica. Né? Triste isso. Né? Isso é um problema muito sério. Mas eu tenho visto que cada vez mais tem aparecido líderes com a vontade de fazer essa mudança, que não é uma mudança fácil. E eu vou dizer, essa mudança não significa abrir mão dos resultados. Muito pelo contrário. Porque né? esse é um ponto importante. Tem uma crença que se eu for humano, se eu me preocupar com as pessoas, eu vou perder performance, vou perder resultados. Isso é importante. Isso não é verdade. Isso é uma crença, isso é uma interpretação equivocada da realidade. Sim. Porque você perde, quando você não está focado no humano, você perde os melhores talentos, você perde criatividade. Produtividade. Você perde produtividade, você deixa de criar comunidades. Hoje, uma das tendências é você ter comunidades. Então, tem muitos benefícios concretos, reais. Mas ainda estamos numa fase incipiente disso. Então, eu posso dizer alguns exemplos de pessoas com que eu convivo que vejam essa preocupação, mas são poucos exemplos, é uma minoria dentro do universo corporativo. E também não adianta ser de fachada, isso começa no líder, né? Quando Sempre. o líder vai... É no líder, são nos acionistas, né? É no board, na alta liderança. Por quê? A gente vive um mundo de fachada. E as empresas têm muito isso. Preciso sair bem na foto. Politicamente correto, aquilo que agrada o que os outros querem ouvir. Né? A gente vive num mundo de cancelamento. Então, imagina, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Mas se isso é verdade ou não, para muita gente não faz diferença. Aí eu crio um ambiente propício para o pior vir para fora. É um ponto que as empresas precisam estar mais atentas. Muito bacana, Edu. Quer falar um pouquinho desse jogo aqui, do seu trabalho com os seus livros? Conta um pouquinho, compartilha, porque eu acho que são coisas que ajudam as pessoas também. Claro, né? Acho que é legal. Eu procuro trabalhar, como eu te falei, eu faço trabalho nas empresas, mas também faço trabalho com pessoas. Então, já levei grupo para a Índia. Estou levando agora em junho um grupo para a Amazônia. Né? A gente falou de natureza, nada como a natureza para conectar. Então, eu procuro também fazer ações que ajudem a pessoa a vencer as resistências dela. Então, por exemplo, um jogo trabalha com o lúdico, trabalha com a sincronicidade, com o imprevisto. Joga um dado, caiu 3. Joguei de novo, caiu 2. Eu não controlei o número que cai. E aí eu vou andar as casas no jogo para me olhar a partir do dado. Eu não estou controlando o que eu vou olhar. Então eu caí aqui,
Alimentação, vou ter que olhar para minha alimentação. Cair aqui, vou ter que olhar ajuda. Eu tenho condições, eu peço ajuda quando eu preciso. Eu vou cair aqui na mente, como é que tá a minha mente? Então, por exemplo, esse é um jogo que tem um livro. O livro tá lá na Tá lá, caixinha, tudo bem. Tem um livro que explica cada um, cada casa tem um texto. Tem cartas que mostram, por exemplo, eu preciso de humildade para lidar com tudo isso. Eu preciso de confiança. Né? Eu preciso ir além da minha preguiça. Eu preciso lidar com a gula. Eu tenho vários aspectos. A gente vai entendendo nossos bloqueios e também as nossas virtudes. Perfeito. Né? Eu tenho virtudes, eu tenho os meus aspectos negativos, eu tenho sim, eu tenho não, eu tenho as minhas máscaras. Tudo isso para me ajudar a me olhar. É um jogo de autoconhecimento. Né? Muito bom. Eu tenho jogos na empresa voltado para performance, que aí já tem uma linguagem mais específica. Eu tenho um livro. Essa aqui é a base. Mindfulness para uma vida melhor é base. Se eu não treinar a atenção, mindfulness significa atenção plena, eu não consigo ver a realidade. Eu, como eu falei, eu sou um professor de ética. Para mim, respeito é algo fundamental. Poder do respeito. Respeito não é só eu respeitar a idade de alguém, a hierarquia. É se importar, é querer ajudar, é querer realmente ver o outro brilhar. Isso é respeitar. É ajudar o outro a agir a partir do propósito dele. Nada mostra mais respeito em relação a si mesmo ou em relação ao outro do que ajudar, se em relação a mim, e viver o meu propósito, e se em relação ao outro, ajudá-lo a viver o propósito dele. A base do respeito. Né? Aqui tem 7 leis fundamentais para a pessoa perceber se ela está se respeitando, ou mais do que isso, como ela pode fazer para se respeitar cada vez mais e, com isso, respeitar mais os outros. Então, eu uso conhecimento, ciência, eu uso autoconhecimento e uso atenção como 3 pilares para ajudar as pessoas. Seja pessoas físicas, seja dentro das empresas. Então, eu uso essas ferramentas. São ferramentas para poder facilitar esse caminho de se observar, de entender o que acontece. E, para isso, ter força de vontade e escolher melhor. Viver melhor, né? Viver melhor. Autoconhecimento, autoobservação, respeito, atenção, propósito. Respeito, exatamente. Por isso que eu falei, esses 4 são fundamentais. Eu preciso de atenção, autoobservação, autoconhecimento e propósito nessa vida para poder viver bem. Que bom. Vamos trabalhar para transformar isso em cultura, porque é possível, né? Tem cada vez mais gente percebendo que esse é o caminho. Valorizando isso, e aí a cultura se transforma e a gente consegue ter um ambiente melhor para todos. Sim, que assim seja. Assim seja. Edu, muito grato, viu, pela participação. Muito feliz de você estar aqui. Achei o papo muito rico. Central Ilumina Brasil. Vozes da Consciência.